Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso. Hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo e Júnior Barranquilla. É o Júnior Santos versus o Júnior Barranquilla. Que Júnior que vai se dar bem, hein? Torcendo que seja o nosso, né? Embaladaço, Senhor Liberta nessa edição, artilheiro máximo da competição. Vamos falar de tudo sobre Botafogo e Júnior Barranquilla e, é claro, né, dos adversários do Botafogo. O Universitário do Peru e a LDU se enfrentaram e a LDU perdeu, que era tida aí como favorita por muitos jornalistas brasileiros. Perdeu por 2-1 para o Universitário. A gente vai falar sobre esse jogo e também sobre a nova onda de São Paulo. Tá sabendo aí qual é a nova onda lá em São Paulo? Processar o John Textor, é isso, viralizou, tá todo mundo embarcando nessa e a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Agradeço a vocês demais a moral que vocês dão, 102 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, chegando aí rumo aos 103 mil, canal GG aí crescendo demais graças ao apoio de cada um de vocês, a família GG que nunca nos abandona. E vamos falar de Botafogo, estamos fazendo live no Instagram, tem o nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol Raiz, que a gente também está subindo conteúdo bacana por lá. Se você é inscrito aqui no GG, se inscreve lá também no canal Dois Toques, eu e Michael Martins tocando um projeto bacana, zoando com a galera, futebol raiz total, vai ter conteúdo muito bacana hoje lá no estádio Newton Santos. Bom, falando em estádio Newton Santos, a gente pensa em Botafogo e pensa em Júnior Santos, né? A questão Newton Santos, Júnior Barranquilla, uma confusão danada, mas a gente espera que essa confusão dê bom pro Botafogo, né? Tem que dar bom pro Fogão hoje, mas o Botafogo tem que estar muito ligado, porque escalação, investimento financeiro, tudo isso ajuda, qualidade técnica, mas dentro de campo, se não der a vida, se não der o sangue, não ganha jogo na Libertadores. Pergunta para o Flamengo que estava acostumado aí a jogar com Nova Iguaçu, Boa Vista, Portuguesa, Fluminense depois de comer feijoada. Não conseguiu vencer o Milionários da Colômbia jogando com a mais. O Flamengo jogando com a mais não conseguiu. Tomou empate do Milionários da Colômbia porque os caras entram com fome. Os caras entram como se fosse ali prato de comida, porque eles já são inferiores tecnicamente. Investimento financeiro, investimento de elenco, eles têm que fazer isso mudar de alguma forma. E o Botafogo não pode dar mole pro azar contra o Júnior Barranquilla, independentemente da escalação, se vai ser o Gregory no meio, se vai ser o Danilo no meio, se o Danilo joga de zagueiro, se é o Halter, o Botafogo precisa fazer valer o mando de campo e a maior qualidade técnica. Eu já falei para vocês, o Botafogo vem num momento e o Júnior Barranquilla oscilando um pouquinho. Nos dois últimos jogos do Júnior Barranquilla no Campeonato Colombiano, ele venceu um por 1-0 e perdeu outro por 1-0. E perdeu por lanterna do Campeonato Colombiano. Lanterna. Então assim, não é uma equipe imbatível, nem o Botafogo o é, né? Mas a qualidade técnica que o plantel do Botafogo tem, e dentro de casa o Botafogo precisa fazer valer essa força e esse bom momento na temporada sob o comando do Fábio Matias. O time provável do Botafogo, a gente falou até na segunda edição de ontem, do GE, é esse aí que você está vendo, né? Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Halter, Alexandre Barbosa e Hugo, Gregory, Marlon Freitas e Eduardo, Savarino de um lado, Júnior Santos do outro e Tiquinho Soares. Eu acredito que o Danilo vai entrar de titular hoje. A não ser que haja algum porém físico. Não acredito nisso porque o Danilo está relacionado normalmente. E o Fábio Matias não relaciona quem não está 100%, né? Luiz Henrique ou Jefinho, eu até entendo, apesar de, na minha escalação ideal, o Luiz Henrique ser titular, mas eu entendo porque estão voltando de um longo período de inatividade. O Savarino está com sangue quente, está com ritmo de jogo e tal. E é bom você ter como arma Luiz Henrique e Jefinho no segundo tempo, né? O Oscar Romero também está na lista de relacionados. Então é muito bom o Botafogo ter um plantel de respeito para poder vencer qualquer adversidade que venha a acontecer no decorrer do jogo. Não acredito que seja um jogo fácil, mas é importante o Botafogo ter em mente que saldo de gols é muito importante. A LDU perdeu para o Universitário no jogo de abertura do grupo, né? Perdeu por 2-1 de virada. O Universitário ainda mantém, pelo que eu assisti do jogo, que é a equipe com mais dificuldades técnicas, mas ela se superou na raça, na vontade, está vivendo um momento mágico, né, no Campeonato Peruano, é ano de centenário. E por mais que a LDU tenha tido muitas mudanças, né, inclusive no comando técnico, ainda é uma equipe forte.
Todavia, não é a do ano passado. E a gente vê aí perdendo para o Universitário, que seria ali o fiel da balança do grupo. Tá? Para o Botafogo, o empate é sempre bom entre os adversários? É, porque qualquer vitória te coloca na liderança do grupo. Mas também não é ruim o mais frágil ganhar do mais forte, segundo a imprensa brasileira, que colocou a LDU, inclusive, à frente do Botafogo. Já ouvi muitos jornalistas falando isso. Hoje o Botafogo tem a chance de provar que dentro de casa vai fazer do Newton Santos o seu território de vitórias. Tá? Vai enfrentar uma equipe com problemas no setor defensivo, e o Botafogo também tem problemas no setor defensivo. Damian Soares é suspenso, foi expulso contra o Bragantino, não joga. O Marçal, se recuperando de uma dor, não joga. Então, Hugo e Matheus Ponte, dois laterais jovens, vão fazer ali a nossa lateral. Ou seja, não sei se o Gregore, apesar de jogar muita bola, não sei se o Gregore seria o ideal para fazer essa cobertura nos avanços do Hugo. Tá? Então é importante que o Botafogo saiba. O Matheus Ponte tem até feito partidas boas defensivamente contra o Bragantino, entrou muito bem, toda vez que joga. Tem dado conta do recado defensivamente. E é botar na conta ali do Júnior Santos, que está inspirado, que está embalado. O Júnior Barranquilla vai tentar fazer jogo de catimba, vai tentar fazer aquele jogo de atrasar, né? A cada falta 1 minuto, o goleiro fica com a bola há muito tempo, porque sabe que a arbitragem é conivente com isso, tal, e o Botafogo, o quanto antes abrir o placar melhor, porque ele obriga o Júnior Barranquilla a também se abrir para o jogo e aí explorar Júnior Santos e Savarino. A gente espera que Eduardo esteja num dia muito bom, o Tiquinho Soares esteja num dia de artilheiro. O Botafogo tem tudo para conseguir essa vitória hoje, mas entrar focado, né? E como eu estava falando para vocês, mudar um pouquinho o assunto, o John Textor falou o que disse, todo mundo já sabe o que ele disse. A questão agora, eu acho que é mais de polícia, criminal, jurídica, com a promotoria, do que com qualquer outro, né? Mas, já que ele falou o que falou, o Palmeiras falou que vai até, a Leila vai se pronunciar, o presidente de São Paulo falou que vai criminalmente instaurar uma ação contra o John Textor e tal. Ok, tem todo o direito. Direito de petição é um direito que todos têm. Você tem direito de pedir o que você quiser. Se vai ser concedido ou não, é outra história, né? Agora, eu não vejo nenhum presidente de clube focado em fazer o seguinte: não, eu vou ajudar nessas investigações. Eu vou ajudar o John Textor. Vamos ver, porque nós queremos a verdade. Nós não queremos proteger o nosso clube, a nossa instituição, os nossos jogadores que podem, sim, ter cometido delito. Parece que esqueceram da Operação Penalidade Máxima. Faz menos de um ano. Esqueceram. Passou batido. Parece que nunca nenhum jogador de um time grande se envolveu em manipulação de resultados. Já esqueceram do Bauerman, né? Assim, rapidamente, como a memória é curta, né? E como a imprensa às vezes trabalha para que essa memória seja mais curta ainda quando ela elege um vilão, né? O John Textor agora é o vilão. O futebol brasileiro é maravilhoso. Não tem corrupção, nunca existiu penalidade máxima. Imagina um zagueiro do Santos como Bauerman, que seria negociado com a Europa. Imagina participar de esquema de manipulação de resultados, né? Meus amigos, que inocência, né? Que inocência. Que bom que a gente ainda pode falar aqui no YouTube para esclarecer algumas pessoas, para saírem do mundo de Nárnia, do fantástico mundo de Bob, e entrar no mundo da realidade, que é o mundo de corrupção, sim, que é o mundo de manipulação de resultados, sim. Em vez de o futebol brasileiro apoiar quem está querendo acabar com isso, não. O posicionamento é contrário. Não, vamos destruir esse cidadão. Vamos entrar com processo contra ele. Vamos fazer dele o grande vilão. É o que está acontecendo, né? O Botafogo vai sofrer retaliação? Eu espero que não. Porque uma coisa é o John Textor, outra coisa são os 11 jogadores que entram em campo para defender as cores do Botafogo, né? Então, direito de petição todo mundo tem. Por mais que seja absurdo, infundado, tipo São Paulo reclamar na FIFA que ele se deu mal no contrato do Lucas Perry, que ele foi lesado, porque o Lucas Perry foi subvalorizado. Se vocês não sabem negociar, não sabem pôr preço na mercadoria de vocês, aí é um problema de vocês, né? O comprador está com dinheiro. Vocês vendendo o almoço para comprar a janta. Venderam o Lucas Perry. É isso. Agora quer reclamar com a FIFA porque vocês fizeram besteira burrada, aí já é demais, né? Depois dessa, eu vou até me retirar para poder curtir o meu almoço. Eu fico por aqui, meus amigos. Um beijo grande. Daqui a pouco a gente vem aí com mais Plantão Glorioso, porque o plantão daqui a pouco é lá no estádio Newton Santos. Hoje é dia de Libertadores. Aquele abraço, saudações alvinegras. Fui.